Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo rápido aqui no canal para a gente falar dessa vez sobre método para aumentar a meta no day trade, tá bom? Um dos primeiros, um dos principais erros, né, que eu cometi no meu início foi justamente aumentar a meta rápido demais, né? Eu começava ali nos R$ 100, passava um mês positivo, mudava para R$ 200. Passava um mês positivo, mudava para R$ 300 e assim por diante. Acontece que ali, dessa forma, a gente tem um grande problema para a maioria das pessoas. Quando você muda de R$ 100 para R$ 200, você está dobrando a sua meta, né? De 200 para 300, você está aumentando em 50%. Né? E depois começa a melhorar essa conta. Mas mesmo assim, esses dois, três primeiros passos, eles são muito complicados de fazer dessa forma pela pressão financeira da meta. Né? Por exemplo, se você tem um mês positivo com meta de R$ 100, quando você muda para R$ 200, se você tem uma sequência de losses, você acaba devolvendo boa parte do seu mês anterior. Né? Porque a cada loss que você toma com R$ 200, você está consumindo 2 dias de gain de R$ 100. Então, isso acaba propiciando e forçando, né, um pouco a barra, fazendo com que aumente a probabilidade de um dia de fúria, tá bom? Então, a proposta, né, desse método, que eu fiz algumas adaptações, né, eu sempre ouvi um dos meus mentores, né, os dois mentores, o Igor Rodrigues e o Ali Akin, sempre disseram, olha, aumenta a meta devagar, né, sobe devagar, sobe de escada, não vai de elevador, sobe de escada, que é mais seguro, né? E especialmente o Igor sempre falava que a cada 7 dias de gain aumenta um contrato. 7 dias de gain aumenta um contrato. Né? O que eu fiz foi pegar essa ideia dele, né, esse método dele, e criar alguns critérios em cima disso. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu elaborei uma planilha para controle desse método, né, de aumento de mão, e estou disponibilizando aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá para a planilha. Aqui. Em primeiro lugar, a planilha ela mostra nessa tabela do meio, né, de acordo com o nível que você estiver aqui à esquerda, ela mostra o número de contratos máximo, a meta e o stop financeiro. Né? O que seria, né? Se você tem uma meta de R$ 100, o teu stop financeiro tem que ser, pelo menos para você ter 3 chances, né? É o R$ 100 dividido por 3, tá? Então por isso dos R$ 333 aqui. Então, da onde sai esse contrato máximo, né? 4 contratos. Sai também de uma tabela disponibilizada pelo Igor Rodrigues e pelo Ali Akin, de tamanho de mão. A única coisa foi que eu acrescentei o stop de 200, o tamanho de mão de 20% para contemplar o stop de 205 pontos, tá? Que inclusive o Ali Akin tem utilizado ultimamente, tá bom? Para as operações de correção. Então vamos lá. Se você tem uma meta de R$ 100, não dá para usar o tamanho de mão de 20%, porque se você usar um contrato para 205 pontos, né, já vai extrapolar o stop financeiro, tá bom? Então, metas menores têm uma certa dificuldade quanto à flexibilidade, tá bom? Então, para entrar com meia mão, com 25% da mão, né, com um quarto de mão, com 165 pontos, dá para entrar com um contrato e ter o stop financeiro de R$ 33. Se você conseguir encontrar um stop de 80 pontos, já dá para entrar com meia mão, ou seja, 2 contratos. Você vai ter um stop financeiro de R$ 32 dentro dos 33. Legal. E as duas faixas de baixo, né? Os 75%, caso encontre um stop de 60 pontos, dá para entrar com 3 contratos. E os 100%, caso encontre um stop de 45 pontos. Normalmente essas duas últimas faixas, né, de 75 e 100, são utilizadas para alavancagem, ou seja, você já entrou com 25% da mão ou 50%, já fez uma parcial, e aí sim, com dinheiro em caixa, você faz a alavancagem e arrisca parte daquele ganho.
tá? Mantendo o risco inicial da operação, tá? Mas esse é um assunto para um outro vídeo sobre alavancagens, tá? Então, utilizem essa tabela do meio, né, para basear o tamanho de mão. O ideal é sempre calcular, por exemplo, achei um stop de 110 pontos. Com quantos contratos eu posso entrar? Eu posso entrar com tantos contratos desde que não ultrapasse os R$ 33 de stop, tá? Mas para não precisar ficar calculando na hora, né, é mais fácil a gente ter essas divisões, né? Então a gente sabe que mais ou menos 80 pontos dá para entrar com meia mão, mais ou menos 165 pontos dá para entrar com um contrato, 25% da mão, etc. e tal. E naturalmente com mais contratos vai ser mais flexível e vai contemplar também aqui o 20% da mão. Então vamos lá. Como que o método funciona, né? Trazendo a questão dos 7 dias, a adaptação que eu fiz foi, ao invés de 7 dias de gain, são 7 dias de resultado líquido acumulado, né? Ou seja, o líquido mesmo, depois de corretagem, se houver, né? Depois de emolumentos, taxa de registro, todas as taxas da bolsa. Então, esse é o resultado líquido, tá? Só não desconta imposto de renda, porque isso vai ser calculado no final do mês, caso fique positivo. Então, vamos simplificar as coisas, né? Então, uma outra adaptação. Então, pensando nisso, né, a gente considera 7 dias acumulados, né? Ou seja, se você tem 5 dias de gain e aí vem um dia de loss, você voltou para 4 dias. Aí você tem mais 2 dias de gain, então 5, 6. Teve um dia de loss, voltou para 5. Aí teve mais 2 dias de gains, 6, 7. Aí sim, 7. Está habilitado o próximo nível, tá? E o próximo nível é qual? R$25 a mais e acrescenta um contrato, né? Então, acrescenta R$25 na meta e um contrato. Ah, mas é muito pouco, Igor. Sim, é bem pouco. Você praticamente não sente isso na hora que você está operando. E a ideia justamente é essa. Quando você menos espera, você já está operando grande. Por quê? Você vai aumentando de um em um contrato, R$25 a meta, e você vai criando, você vai merecendo esses níveis acima, e você vai criando um colchão financeiro, que eu chamo de capital de giro do trader. Então, uma adaptação que eu fiz também, que funcionou muito bem para mim, foi: eu preciso ter 20 dias de meta loss. Né? No meu caso, eu uso sempre meta loss e meta gain a mesma, então eu vou falar aqui meta, tá bom? Ah, e detalhe, eu preciso dar o crédito também disso. Eu trouxe peguei a ideia de um aluno do Igor Rodrigues, né? Que foi o Gladson, né? Acho que eu pronunciei certo o nome dele. Ele é um trader mais antigo, né? Das antigas, né? Vamos dizer assim. E certa vez eu ouvi ele, acho que numa live com o próprio Igor Rodrigues, e comentando que ele sempre deixa um capital de giro ali de 20 dias de loss para ele não se sentir pressionado. Então, gostei dessa ideia e adaptei aqui nesse método, tá? Então, 20 dias de loss. Então, se eu tenho uma meta de R$100, eu preciso de R$2.000 numa conta separada, sem estar na minha conta principal e sem estar na corretora, né? Detalhe. Então, é interessante você, primeiro, deixar na corretora, usar a teoria do resgate, né? Deixar na corretora apenas o suficiente de margem para você operar o dia, né? E numa conta intermediária, de repente uma conta num banco digital, né? Numa fintech, sem taxas, deixa lá 20 dias de loss. Aquilo é teu capital de giro, né? Um dinheiro que você não conta mais com ele, não precisa dele, e aquele lá é a tua matéria-prima, tá? Então aquele já está automático na planilha, né? Então, capital inicial, né? Que seria o capital de giro, R$2.000. Então, a meta é de R$100. Não, eu quero ter um capital inicial maior, R$4.000. Beleza, você vai começar com a meta de R$200, tá? E ele já atualiza aqui o número de contratos máximos, né? O seu stop financeiro, que são os 200, a meta, né? Dividido por 3, e toda a divisão aqui do número de contratos com o tamanho de mão baseado no tamanho do stop,
para que não exceda o stop financeiro e você tenha 3 chances, tá? Eu vou voltar aqui para R$2.000, que acredito que seja o melhor para todo mundo começar, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona a planilha? Você começou lá com R$2.000, é seu capital de giro, tá? Com meta de R$100. E aí vamos simular aqui. Resultado do dia no dia 1º do 11, né? Teve lá um dia de gain. Legal. Então, seu saldo está em R$2.100. Quando você atingir 2.700, você muda de nível, que é justamente 7 metas acumuladas de R$100, né? Tá, começou com 2.000, mais 700, você muda de nível, tá? Então, eu nem vou colocar as datas aqui, vou só colocar valores para exemplificar e facilitar. Então, você teve lá R$100, R$100, 120, 123, tomou um loss de R$100, tomou um loss de 140, ok, R$100, 120, 110, 98, 95, pomba, pronto, mudou para o segundo nível, ou seja, agora você está habilitado, né, merece usar a meta de R$125 e com 5 contratos, tá? E assim por diante, tá? Então, passou a usar a meta de 125, fez 130, fez 140. Eu vou jogar um 500 aqui só para a gente passar logo e demonstrar ali na esquerda, né? Como que ele muda o nível, olha só. Assim que você atingir o patamar financeiro de capital aqui à esquerda, né? Ultrapassar, você já muda de nível, já fica habilitado a trabalhar com mais contratos. Então, vejam que conforme vai descendo, né, vocês chegam até os R$1.000, né, com 40 contratos. Só que olha só o financeiro, né? Até chegar, quando chegar nos R$500, você vai ter acumulado um financeiro de R$34.000. Ou seja, o suficiente, mais do que suficiente dos 20 dias de loss para R$500, né? 20 dias de loss para R$500 são R$10.000. Então, em tese, tudo que está acima dos R$10.000 você pode sacar, né? Então, assim que você ultrapassa aí em 2, 3, 5 metas acima dos 20 dias de capital de giro, você já pode imediatamente resgatando esse valor, deixando lá no capital de giro apenas os 20 dias. Tá? Claro que aí depende de como está o desempenho. Se você tem mergulhado com frequência naqueles 20 dias, é bom que quando estiver acima você deixe um capital de giro um pouco maior também, para você não sentir tanto, né? Mas de toda forma, 20 dias é um valor bastante interessante e bastante seguro aí para quem já está começando a ter dias positivos. Dias não, né? Meses positivos, tá bom? Então, essa é a planilha, está toda automatizada, pode preencher conforme vai passando os dias, que automaticamente você já vai vendo a troca de nível. Chegou nos R$1.000, beleza, vem aqui, zera a conta, né? Cria, né, dos R$1.000 para frente. Né? Futuramente eu devo gerar outras versões para quem já chegou na meta de R$1.000 e quer buscar outras metas. Acho que de R$1.000 para frente já dá para fazer de 100 em 100, né? De 4 em 4 contratos, não precisa ser de 1 em 1 contrato, tá? Que aí percentualmente ele fica gradual também, tá? Né? O que não dá é de R$100 para 200, depois para 300 e assim por diante, que você está dobrando. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, vamos juntos. E se tiverem dúvidas, mandem aqui para mim e não deixem de baixar a planilha com o link que está aqui na descrição do vídeo. E aproveite também e se inscreva no canal, que eu vou colocar outros vídeos interessantes e úteis aqui para essa jornada da profissão Day Trader. Beleza? Grande abraço, pessoal. Vamos juntos!